E aí galera, tudo bem com vocês? Estou trazendo vocês mais um vídeo depois de um bom tempo aí no canal, né? E eu adquiri um console meio que recentemente, é um console da geração passada. Na verdade eu tenho jogado bastante jogos da geração passada recentemente, tais como do próprio PlayStation 3, estou até aqui com o controle dele. Eu mostrei pra vocês! Aquele controle velhinho dele, o PS3, ele já está há um tempão no mercado. Só que o que eu adquiri foi um Nintendo Wii, né? Não sei se dá pra ver aí. E eu tava muito tempo receoso, pensando se valeria realmente a pena adquirir o Nintendo Wii, até porque ele já é um console que tá ultrapassado e que os jogos não pareciam ser muito a minha vibe, com exceção de Zelda. E como todo console da Nintendo que eu já peguei, tais como o próprio Nintendo DS, próprio Nintendo 3DS e o Wii agora, eu peguei pensando em Zelda, jogar Zelda. Obviamente eu vou jogar Mario Galaxy, esses joguinhos assim como eu joguei nos outros consoles também, mas o meu foco sempre vai ser Zelda quando eu pegar um Xbox. Zelda para Nintendo para mim tá como Halo pro Xbox, quer dizer, então sempre que eu pegar um Nintendo vai ser para jogar. O Nintendo Wii foi o console da Nintendo lançado em 2006 para disputar com o Xbox 360 que já havia sido lançado e com o PlayStation 3 que viria a ser lançado futuramente. Entre os maiores atrativos do console estavam o Wii Remote, esse que tem um sensor de movimento que você consegue através de movimentos com o seu braço comandar coisas no jogo e coisa e tal. Por exemplo, no Zelda, se você fizer um movimento como se estivesse atacando com a espada, o Link vai atacar com uma espada, o que é realmente muito legal. Junto com o Wii Remote vinha também uma coisa chamada de Nunchuck. Nada mais é como um segundo controle, você segura um com a mão esquerda e o outro com a direita, dependendo se você for canhoto ou destro. E bom, assim você prossegue. Em um você consegue movimentar o personagem, por exemplo no próprio Zelda. Com o Nunchuck você consegue controlar os movimentos do Link. E com o Wii Remote você dá espadada, corre, faz várias coisas assim. O console possuía vários tipos de joysticks também. Não era só o Nunchuck e também o Wii Remote. Você tinha o Pro Controller e o Classic Controller. Isso que o Wii Remote e o Nunchuck eles tinham alguns adaptadores, né, para usar como por exemplo uma arma no Resident Evil Darksider Chronicles. Ou então um volante para usar no Mario Kart e por aí vai. Outro atrativo desse console era também o seu preço. Ele que era mais baixo do que o preço do Xbox na época e muito mais baixo do que o preço do PlayStation 3. Isso que o PlayStation 3 foi o console mais caro da geração. No Nintendo Wii você possuía uma rede chamada de eShop, onde você poderia comprar seus jogos e tudo mais. Infelizmente era uma rede bem limitada, não era como por exemplo a Microsoft Live e a PSN, que você consegue acumular conquistas e coisas desse tipo. Era mais para comprar jogo mesmo, e ela não era muito funcional. Os jogos online também sofriam um pouco com isso. Alguns tinham servers que funcionavam muito bem e outros não. Mas é claro que o maior atrativo do console com certeza era uma enorme biblioteca de exclusivos que a própria Nintendo possuía. Muitos Marios, muitos Zeldas, na verdade foram só 2 Zeldas, mas ainda assim eram excelentes títulos. Um que era o Twilight Princess, que era um jogo originalmente lançado para o GameCube, mas como o Nintendo Wii já havia sido lançado, eles decidiram lançar também uma versão para o Wii. Bom, aqui nós vamos ter as portinhas para poder colocar os controles. Eu não sei se dá para ver muito bem porque eu estou usando a câmera frontal e não a traseira. Minha câmera traseira é muito boa, mas a frontal não tanto. Para colocar o joystick do Nintendo GameCube, que é o console que veio anteriormente a ele. Isso que o Nintendo Wii tem retrocompatibilidade com o próprio GameCube. E ao lado nós temos um espaço para colocar os memory cards do próprio GameCube. Então aqui na frente nós vamos ter mais uma gavetinha também, que é para colocar o nosso SD card, tá vendo aí? E temos botões, são 3 botões no geral, um de power aqui em cima, um de reset e o outro de eject. O drive dele, né, de disco, é como o do PlayStation 3 era na época, que ele sai, ele não tem algo segurando, diferentemente do 360. E atrás nós temos aqui entradas para o cabo de força, o cabo AV e também a sensor bar, que é esse aqui, e 2 USB, né, digamos assim. E também tínhamos o Zelda Skyward Sword, esse que é um dos jogos que mais utiliza bem os controles de movimento do console. Uma coisa bem legal também que a Nintendo já tinha nessa época era a retrocompatibilidade com os jogos de GameCube. Isso que se você tivesse o Nintendo Wii, você poderia rodar nativamente qualquer jogo do seu GameCube. Outra coisa também, ele tinha entrada para os controles de GameCube, 4 portas para você conectar ao lado. E você também tinha entrada para os memory cards, cara, do seu GameCube, ou seja, era praticamente um GameCube fundido com um novo console da Nintendo.
Um dos maiores problemas desse console para os brasileiros era encontrar jogos sendo vendidos. Isso que a maior parte você tinha que buscar na internet. Se você fosse em uma loja, por exemplo, americana, você só achava aqueles joguinhos mais bobinhos, como por exemplo Just Dance. Não tô falando que o jogo é ruim, só tô falando que muitas vezes não pode ser atrativo para a grande massa do gamer, tá ligado? Por exemplo, Red Steel, cara, eu nunca vi esse jogo sendo vendido em nenhuma Saraiva. Hoje você consegue até encontrar a maior parte desses jogos sendo vendidos no Mercado Livre. Alguns, como o próprio Zelda Skyward Sword, está custando bem caro pro tempo que ele está sendo vendido e o tempo que ele foi lançado. Mas ainda assim pode valer muito a pena. Uma outra opção para se conseguir jogos para ele pode ser o desbloqueio. Este que é muito fácil de ser feito, você pode fazer através do software. E assim você pode colocar os jogos no seu pendrive e rodar nativamente no console, mas é aquilo, você vai ter que fazer o desbloqueio para conseguir usar dessa forma. Isso que a própria eShop está fechada, não existe mais, você não consegue logar. Eu, por exemplo, não consigo logar na minha. Existiram duas versões de Nintendo Wii. Óbvio, a primeira versão tinha múltiplas cores, desde o branco, preto, azul e por aí vai. O meu tio, por exemplo, tem um branco que está aqui em casa e eu tenho a versão preta. Existiu a segunda versão chamada Nintendo Wii Mini, que era uma versão slim do Nintendo Wii, era realmente menor do que ele. Isso que o Nintendo Wii já é um console pequeno. Mas o que diferencia muito o Mini do tradicional é que o Mini não tinha conexão à internet, ou seja, só rodava jogos por mídia. E então você se forçava meio que a desbloquear o console, porque já era difícil você achar uma mídia sendo vendida em lojas. E outra, o console tinha acabado de separar da fabricação. E eles lançaram o Nintendo Wii Mini, que não tinha conexão online, ou seja, você não podia comprar jogos na eShop, você não ia conseguir também comprar jogos, né, de mídia física, porque já não estavam mais sendo vendidos em lojas. E você acabava se forçando a desbloquear o console para conseguir jogar o que ele te proporcionava. Outro contra do Nintendo Wii também era seu hardware. Esse que era muito inferior aos consoles daquela geração, tais como 360 e PS3. E outra, existe um boato de que o Nintendo Wii nada mais é do que um GameCube disfarçado, porque as vendas com o GameCube estavam indo tão mal que a Nintendo ficou com medo de lançar o Wii Remote, né, esse sensor de movimento, como um acessório para o GameCube e não vender nada. Então eles decidiram criar um console do zero e relançar como novo. Só que eles poderiam sim ter melhorado um pouco o hardware. A saída de AV, por exemplo, dele não é tão legal. O cabo composite que vem fica totalmente borrado, mas sim, você pode corrigir isso colocando um componente, ou então aquele HDMI 2 que transforma a saída de AV para HDMI do seu Wii. Tudo bem, vai resolver, mas ainda assim você vai viver com aqueles gráficos do GameCube. Você não vê muita evolução. Eles poderiam ter sim melhorado um pouco o console em relação a isso. Eu, por exemplo, muitas vezes sinto que o gráfico do Wii é inferior ao do Xbox clássico, cara. Se o Nintendo Wii peca pela dificuldade de encontrar jogos, pelo hardware não tão potente, porém foi o hardware também que barateou o console, se ele peca também por outras coisas, como por exemplo o próprio modo multiplayer de vários jogos que não funcionavam muito bem assim, ele acerta em vários outros pontos. Por exemplo, o controle de movimento ele funciona muito bem, por mais que você demore para se acostumar um pouco, é muito divertido usar ele. E outras, jogos como Zelda, o próprio 007 GoldenEye tiveram um remake aqui. Então você consegue jogar jogos clássicos e jogos muito bons do Nintendo. Ele tem também uma coisa chamada de console virtual, que você consegue jogar jogos dos consoles antigos da Nintendo nesse console. Você vai sofrer inicialmente para jogar jogos de tiro com o Wii Remote, mas assim que você pegar o jeito, você vai ver que funciona e é muito intuitivo. Cara, Red Steel é um jogo foda demais e, cara, você tem que jogar esse jogo. É tipo um dos jogos mais obrigatórios da geração passada, é de tão divertido que é, para quem tem um Wii, obviamente. Porém, Zelda, cara, Skyward Sword, eu acho que é um jogo obrigatório até para quem não tem. Você tem que experimentar, porque a forma com a qual ele usa o controle de movimento é muito intuitiva e muito prática. Eu acho que o Zelda Skyward Sword é o jogo mais obrigatório da biblioteca do Wii, porque ele não é o melhor jogo da série Zelda que eu acho, não, tá longe disso. Porém, você vai usar todo o recurso que existe no Wii Remote. Lembra aquele recurso que você usava para, por exemplo, jogar um jogo de boliche? Você vai usar nele para jogar as bombas e tal. E vários outros recursos, como do jogo de basquete, jogos de espada, jogos de tiro. Você vai ter
esse tipo de recurso aqui para ser usado. E cara, é muito divertido. O Wii ele tinha sido lançado também não só com o objetivo de atrair o público que gostava mesmo da massa gamer e tudo mais, mas ele atraía muito a família também, e muito com jogos de esportes e por aí vai. Só que cara, quando você pensa como um gamer que quer jogar as coisas da Nintendo ou tá em dúvida se vale ou não a pena, pra mim tem valido muito a pena. Jogar Skyward Sword, mais uma vez, está sendo muito bom. Isso que eu não zerei ele, porque a primeira vez que eu joguei no emulador. Cheguei muito longe, mas precisava de um Wii Remote. Você pode sim usar um Wii Remote com uma sensor bar no emulador do Dolphin lá, né? Mas não vai ser a mesma experiência. Geralmente quem gosta de hardware, ter aquela experiência real de como era jogar na época e tudo mais, opta pelo console, assim como eu. Então sim, eu vejo o Nintendo Wii como um console que vale totalmente a pena atualmente. E eu compraria ele sem pensar muito, ainda mais depois de ter experienciado. Então, gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Eu agradeço a todos vocês. Se puderem deixar um like aí, eu agradeço demais. Eu tava muito afim de pegar um Switch, mas eu acho que vai demorar um pouco para eu pegar ele, deve demorar uns meses aí. Mas se eu pegar, eu faço um vídeo pro canal, se ele vale ou não a pena também. Se gostou desse vídeo, tem conteúdos similares a eles aí. Então, valeu por mais, fica na paz e fui!